O que será que faz as pessoas... Bom, você vai falar que é a palavra de Deus, mas... Vamos lá, para as pessoas, elas de fato ouvirem uma mensagem e se sentirem tão impactadas a ponto de fazer um batismo remoto, elas precisam estar mesmo, em primeiro lugar, precisando de algum... daquela ideia de salvação e tudo mais. E também, sei lá, existem pessoas que fazem, vamos lá, que se convertem e que fazem esse tipo de coisa aí, tudo bem na vida delas, cara? 95% são as pessoas que estão com algum tipo de dor. Sem dúvida alguma. Jesus deixou claro isso. Quando ele se refere, inclusive, ele diz que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O camarada que tem tudo, ele acha que não precisa de Deus, embora precise. No livro de Apocalipse tem uma igreja chamada de Laodiceia, que era uma igreja que ficava numa cidade muito rica. A cidade ela tinha uma universidade de medicina, tinha produção de colírio, era uma das cidades, hoje fica na Turquia, na época era a Ásia Menor. Ela tinha produção de linho. Era uma cidade rica e, portanto, a igreja era rica. E Jesus fala para ela, tu me dizes, eu sou rico, não tenho falta de nada, sou abastado, mas você não sabe de uma coisa, que você é pobre, miserável, cego e nu. O que aproxima uma pessoa de Deus é a consciência de que precisa de um Salvador. O indivíduo que acha que está tudo bem, ele não procura Deus. Por que eu procurei a Deus? Porque eu tinha 19 anos de idade, eu tinha muita dor. Rejeição, eu achava que todo mundo me odiava. E como eu respondia? Respondia com raiva, com ódio, com violência. Mas no fundo eu tinha dor. E quando eu ouvi dizer do amor de Deus, tanto é que eu mudei, eu me tornei... Hoje as pessoas falam, pastor, você é muito amoroso. Porque eu sei de onde eu vim. Então eu não sou aquele cara, sabe, o santarrão. Eu nunca fiz o papel de, olha, eu sou perfeito. Não, eu conto meus podres do povo. Todo mundo que anda comigo sabe de tudo. Agora, sabem que eu amo a Jesus mais do que qualquer coisa na minha vida. Entendeu? Eu amo porque eu sei de onde ele me tirou. Mas então na vida é assim. Se você não tiver a necessidade de Deus, você não procura. Pois eu percebo isso aí, acho que isso serve pra meio que qualquer religião, na verdade. A galera com certeza vai procurar quando tá no sufoco mesmo. E, pô, você falou uma parada interessante aí, que eu conto meus podres, pra todo mundo sabe. Eu sou... O que eu entendi livro disso, aberto. o que eu entendi disso eu falo o que eu tô pensando, eu falo o que eu tô sentindo. Eu, de certa forma, assim, eu sou um cara verdadeiro. Foi o que eu entendi quando você falou. Total. E, cara, você acha que é uma maioria nas religiões, os líderes religiosos que estão falando a verdade, que estão sendo honestos? O que eu penso, Igor, é que em todos os setores da vida tem gente sincera e gente que não é sincera. Então, não é na religião, não é na política, é em qualquer área. Uma pessoa sincera, ela vai ser sincera sempre. Entendeu? A diferença, por exemplo, que Cristo fez na minha vida é que ele trocou a raiva pelo amor, mas eu sempre fui verdadeiro. Tanto é que para andar comigo tem que ser assim. O camarada é falsozinho, eu falo, sai fora. Não vai andar comigo. Se foi desleal, se foi um cara traíra, acabou, não vai andar comigo. Porque para mim tem que ser na lealdade. Agora, tá cheio de picareta em tudo quanto é lado, inclusive na igreja, porque a igreja pode se tornar um instrumento de poder, pode se tornar um instrumento de manipulação. Isso é verdade. Mas assim, não é o que todo mundo é. A grande maioria ama a Deus, tem temor a Deus. Quando você é um homem de verdade, que crê no que você prega, você tem temor, cara. Tem temor de estar contra Deus. Se a Bíblia está me dizendo uma coisa e eu vivo contra, cara, eu me pelo. Eu falo todo dia para Deus, Senhor, me ajuda a te agradar. Eu estou consciente que eu estou longe disso, mas me ajuda. Eu jamais vou dizer para Deus um pecado que eu tenha, dar uma desculpa e dizer, não, eu sou isso por causa disso. Não, eu falo, o Senhor tem toda a razão. Estou errado, está errado, mas não consegui ainda, me ajuda.
Mas tem picareta em qualquer lugar, não tenha dúvida. Porque é meio como você disse mesmo, a religião, ela pode se tornar um... Vamos lá, se a gente levar em consideração que a maioria das pessoas que procuram religiões, procuram Deus ou qualquer religião, são 95% os caras que estão sentindo dor, os caras que não estão bem. Esses caras aí são os mais fáceis de um cara que é um bom manipulador manipular, né? E talvez essa seja a minha principal questão com religiões em geral. É como eu percebo que existem muitos líderes que são até de alto perfil e que são que são bastante, na verdade, sei lá, cara, desonestos do ponto de vista, até para enriquecimento próprio, para, sei lá, para controle mesmo, para manobrar a galera e tal. E nesse sentido, cara, a religião, ela pode também dar uma atrapalhada na sociedade, porque são seres humanos, né? E seres humanos são complicados, né? Na verdade, o que eu penso é o seguinte, se você faz uma análise um pouco mais acurada, você vai perceber que é o contrário. A igreja, ela está em todos os estratos da sociedade. Eu cansei de ver pessoas que entraram drogados, alcoólatras, batiam na mulher e que hoje são pessoas diferentes. Eu tenho um grupo de homens que a gente faz uma vez por mês, toda primeira, segunda-feira, que chama Homens de Honra. E como a igreja é muito grande, às vezes você não conhece todo mundo, mas a gente divide em vários grupos, né? Então, dessas segunda-feiras, acho que não foi a última, a penúltima, uma pessoa estava lá, porque quando eu primeiro trago uma palavra, sempre voltada para a questão da ética, né? Porque é Homens de Honra, ensinando como você ser uma pessoa digna no tempo de hoje. Depois a gente divide em grupo e cada os homens falam, né? Porque a mulherada fala bastante, mas os homens têm essa dificuldade de sociabilidade. Um camarada levantou, começou a falar, ele falou, olha, eu era ladrão, eu era bandido, eu fiz assalto à mão armada, eu fui preso, eu cumpri a minha prisão. Na prisão, eu ouvi falar de Cristo. Hoje, Deus restaurou minha família, hoje eu sou um homem diferente. Eu não falo mais o que eu falava, eu não minto mais, e eu sou uma pessoa diferente. Então o evangelho, quando ele te dá a oportunidade de ser resgatado, muita gente é transformado para melhor, mas muita gente. Nós temos na nossa igreja, por exemplo, um grupo que chama Reviva, que é para pessoas drogadidas. Então tem muita gente, tem psicólogos, tem pessoas que dão lá, fazem como se fosse um Alcoólatras Anônimos, fazem a partilha, o que eles contam lá dentro ninguém fica sabendo e tal. Mas tem muita gente lá que foi recuperada, totalmente recuperada. Então a igreja, cara, na pandemia nós demos 200 toneladas de alimento. Porra! 200 toneladas no ano, comida. Fora a cesta básica, nós dávamos todos os dias mais de 500 refeições. Numa quarta-feira, que é a quarta-feira do mês que vem, a fila chegava a ter mais de 500 metros. Pra você ter uma ideia, a Globo, acho que recebeu uma denúncia, eles foram lá para esculhambar com a gente. Só que quando o repórter chegou lá e viu pessoas vindo de Cubatão, vindo lá do fim do mundo, falou, isso aqui é o que eu como. Eles falaram assim, eu não posso fazer uma reportagem para falar mal, vou voltar outro dia. Passou no SPTV, cara. O que a gente faz, eu não recebo uma oferta de ninguém, nunca quis receber nada de governo. Tudo oferta voluntária. A gente investe na vida das pessoas em todas as áreas. Então, a igreja faz muito pelas pessoas, Igor. Agora, é claro que tem gente que manipula. Claro que tem gente bandida. Isso nos fere muito. Quando você encontra alguém, sabe, se prevalecendo, usando, sabe, do seu poder para manipular, me entristece muito. Por quê? Porque muitas vezes pessoas se afastam da igreja por causa disso. Porque quem que vai ser o seu paradigma? É o cara que fez o errado. É porque ele acaba ficando famoso, né? E tem muita gente que usa mesmo. Só que Jesus falou que isso aconteceria.
Mas nós não fazemos para as pessoas verem, a gente faz para Deus.